Então, hoje, né, nós vamos falar sobre comunicação serial. Especificamente essa aula aqui, nós vamos falar, então, de um tipo específico de comunicação serial, que é a I2C, tá joia? E dentro, né, desse tipo de comunicação, a gente tem vários, né? Tem o I2C, o SPI, né? A gente viu com muito detalhe. Tem o CAN, que é muito utilizado para a parte automotiva, né? Então, as principais, vamos falar assim, equipamentos, né? Os módulos aí dos automóveis, né? Geralmente a gente trabalha com CAN. Tem o RS-232, tem o USB, tem serial wireless, ou seja, a comunicação serial sem fio, né? E tem vários outros protocolos, né? Lá na apostila tem uma comunicação serial com o protocolo NMEA. NMEA é basicamente utilizado para GPS, né? Então, um protocolo de GPS, né? Vocês vão encontrar este tipo de forma de comunicação, tá bom? Mas tem lá detalhado na apostila e também a utilização sem nenhuma biblioteca específica, ou seja, a gente pode fazer em qualquer microcontrolador, tá joia? Então, hoje, especificamente, né, só para a gente relembrar aí as comunicações seriais, né, o I2C, o SART, SPI, né, o que é isso mesmo, né? Então, os protocolos de comunicação existem, né, são vários, né? E aí, efetivamente, o que é um protocolo, né? Um protocolo é uma forma como dois equipamentos vão se comunicar, certo? Então, por exemplo, nós estamos utilizando aqui um protocolo da língua portuguesa, né? Então, a língua portuguesa está sendo o nosso protocolo de comunicação, tá? Entre dois equipamentos, eles também vão ter que utilizar alguma forma, né, para eles se entenderem, né? Então, isso a gente chama de protocolo de comunicação. Existem vários protocolos de comunicação, e aqui, especificamente, que a gente está falando de comunicação serial, vários protocolos de comunicação serial, né? E aí, essa aqui é a relação de alguns deles, né? E aqui, por exemplo, a taxa de bits por segundo, né, que cada um deles utiliza, e aqui bytes, né, por segundo, a taxa de comunicação. Então, a gente vai usar, por exemplo, hoje o I2C, ó. Então, em torno de 3.4 megabits, né, por segundo, né, 425 kbytes aqui por segundo aproximadamente, né? Então, existem outras, né? Por exemplo, a gente tem o SPI Bus aqui, ó, tá vendo? 100 megabits, né? Ou seja, várias vezes mais rápido, né, do que o I2C. Tem aí 12.5 megabytes, né, por segundo, então é bem mais rápido. Aqui, ó, o USB, o 3.0, está em torno de 5 gigabits. Você pega o USB 3.0C, né, que é aquele mais fininho lá, a gente já chega em torno de 10 gigabits, né? Então, tem aí vários outros, né, o HDMI, Ultra DMA, ATA, e aí vai, né? O SCSI, né, que geralmente é utilizado para comunicação com os discos rígidos, e aí vai, né? Então, hoje, nós vamos nos concentrar aqui no I2C, né? Então, aqui, só relembrando, né, o SART e o ART, né, são protocolos de comunicação serial, tipo RS-232, né, que utilizam, né, o padrão RS-232, e efetivamente eles vão, então, converter, basicamente, os bits, né, que vêm ali em paralelo, em serial, e vão efetivamente transmitir. E a mesma coisa, vão receber isso, vão converter para paralelo e nos entregar este resultado, né? O I2C e SPI, né, a gente já viu, né? Então, por exemplo, o I2C vai utilizar 2 fios de comunicação, essencialmente, né? Enquanto que o SPI, no mínimo, 4 fios, né? Onde, dependendo, né, da forma como ele foi construído, da forma como ele está basicamente montado, né, os mais novos, mais recentes, etc., a gente vai ter essa linha aqui, ó, de seleção de escravo, né, ou única ou
uma para cada um dos equipamentos, né? Então, geralmente, né, quando a gente trabalha, por exemplo, com um microcontrolador, a gente trabalha com 4 fiozinhos aqui, e aí aqui, efetivamente, essa seleção aqui, ela acontece, né, basicamente pelo endereçamento de cada um dos escravos aqui, de cada um dos equipamentos que a gente está conectando, tá joia? Então, basicamente, as mais usadas são essas, né? E a mais utilizada, né, no mundo, vamos falar assim, Arduino, no mundo aí dos microcontroladores, dos, sei lá, vamos falar assim, robistas, né, que a gente tem um acesso maior aí a equipamentos, a elementos, é o I2C, né? Então é o que a gente vai trabalhar hoje. Aqui, esse daqui a gente já mostrou, né, a comparação entre os dois, né? A gente vê que em alguns aspectos às vezes é melhor utilizar o I2C, e em se tratando de velocidade, etc., às vezes o SPI, né? Eu, por exemplo, aqui eu tenho bastante componentes aqui, mas eu não tenho nenhum do SPI. Então, essa foi uma das razões também que a gente vai implementar o I2C, né? Eu tenho aqui alguns, né, que trabalham com esse protocolo. Então, por isso que a gente vai trabalhar com o I2C, que fica mais fácil da gente ver. Por quê? Porque lá, se a gente for, por exemplo, no Tinkercad, a gente vai ver que não tem nenhum, né, desses elementos lá. Então, a gente vai ter que fazer hoje, né, por exemplo, um processo aqui manual, né? Então, hoje vai demorar um pouquinho mais a aula, no sentido de vai ter um hands-on aqui realmente concreto, né? Não lá o digital que a gente sempre faz, tá bom? Então, só para a gente relembrar, né? No Arduino, né, nós temos, então, pinos específicos para cada uma dessas 3 tipos de comunicação, essencialmente aqui, né? O I2C, ele vai trabalhar, então, os pinos, né, analógicos, então aquele lado analógico lá que tem 6 portinhas, os pinos 4 e 5, né? Então, basicamente, a gente vai utilizar esses 2 pinos aqui. Quando a gente trabalha com os ART, a gente trabalha com o TX-RX, né? Que a gente já viu, que é o mesmo que, efetivamente, quando a gente faz a transferência de programa, ele utiliza, só que ele utiliza via USB, tem lá um microcontrolador que faz essa conversão, mas, essencialmente, ele está utilizando essa porta, né? Então, a gente tem que tomar só cuidado com isso, né? Ou seja, para não ter conflito aí. Mas, essencialmente, ele trabalha, então, com os pinos 0 e 1 digitais, né? E o SPI, né, ele vai trabalhar basicamente com os pinos digitais, né, de 2 a 5, né, de 2 a 5, olha lá, 2, 3, 4 e 5, cada um, então, sendo um elemento. Então, para resumir aqui, ó, então essa figura aqui resume esses 3 modos de comunicação. Então, se a gente vai trabalhar, e a gente vai trabalhar na próxima aula, ou seja, também conhecido como amanhã de madrugada, né? A gente vai trabalhar com esse tipo de comunicação aqui, o TX-RX, né? Vamos fazer uma comunicação utilizando aqui esses 2. E hoje, né, nós vamos trabalhar com o I2C, então, essencialmente, a gente vai trabalhar com as saídas analógicas, aqui, ó, analógicas A4 e A5. E se nós fôssemos, né, trabalhar com algum componente SPI, nós trabalharíamos, então, com os pinos digitais aqui, ó, o 2, o 3, o 4 e o 5, tá? A gente trabalharia com esses pinos digitais aqui em cima, tá bom? Pessoal, até aqui, tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo, já. Tranquilinho, né? Então, é mais uma revisão. E eu agora estou mostrando para vocês, efetivamente aqui no Arduino, que é efetivamente que a gente vai trabalhar, como é que nós fazemos isso. Deixa eu abrir o chat aqui que deve Professor, ter... Fale. O que aconteceria se eu usasse o pino A3 e A2 para I2C? A3 e A2, não aconteceria nada, não daria certo, porque olha só, veja aqui, tá vendo aqui, ó, que os 2 pinos, eles estão ligados a um registrador específico aqui.
Então, é esse registrador específico aonde eu vou coletar os dados de entrada e vou efetivamente fazer todo o processo de conversão. Por quê? Eles estão chegando aqui de forma serializada, certo? Um atrás do outro, um bitzinho atrás do outro. Aí, eles vão ser colocados aqui nos registradores, e aí eu venho aqui, pego, né, essa informação e levo para o processador. Se você coloca em um outro lugar, né, e você está utilizando, né, a biblioteca, né, específica aí que você baixou, o que vai acontecer? A biblioteca ela só vem aqui e pega as informações que estão neste registrador. Então, se você está utilizando um outro pino, a informação vai para um outro registrador. Então, essa codificação que foi já feita não vai obter os dados, consequentemente, não vai haver a comunicação. Agora, né, se você, né, programasse efetivamente de uma outra forma, né, aí sim, ou seja, você pega lá o programa que a gente vê lá na apostila e nós, então, podemos, então, refazer aquele programa preparando outros pinos, né? Mas a gente deve levar em consideração o quê? O registrador para o qual esses dados vão chegar aqui e ver se a gente consegue manipular os dados de forma adequada, né? Entendeu, Wagner? Agora eu entendi sim, professor. Obrigado. Nada. Então, mais alguma dúvida? Fiquem aí à vontade. É importante a gente entender isso, né? Porque agora a gente vai começar agora se bem que a gente não vai escovar bit, né? Vamos falar assim, né? Na apostila a gente está escovando bit, né? Ou seja, está chegando lá os bitzinhos e a gente está fazendo todo um processo de manipulação de bits e aí interpretando esse resultado. Então tá lá o passo a passo para vocês. Aqui nós vamos utilizar, né, basicamente uma biblioteca que alguém já desenvolveu para a gente todo o passo a passo. Então, a gente só vai, então, consumir essas informações dessa biblioteca. Tá joia? Tudo bem, pessoal? Podemos seguir, então? Tá tranquilo? Tranquilo, professor. Então, tá bom. Então, vamos lá. Aí, só, então, revendo, né? Vamos utilizar o quê? Basicamente, como eu tinha falado na aula anterior, né? Vamos utilizar aquele módulo, né, de conversão do LCD. Então, vamos fazer uma comunicação, né, utilizando esse módulo I2C, que vai, então, converter, basicamente, os sinais, né, vamos serializar, né, o que a gente passava aqui para o display. Não sei se vocês se lembram, né? A gente podia passar os 8, né, bits aqui de uma só vez, ou, né, como nós fizemos na aula passada, a gente utilizou 4, né, bitzinhos, 4 fiozinhos aqui, mais um tanto aqui para fazer o controle do LCD. Lembram disso? Então, o que vai acontecer? Nós vamos utilizar esse módulo aqui, e aí a comunicação, né, entre o Arduino, né, o microcontrolador, e o LCD vai ocorrer apenas por 2 fiozinhos, né, que é o SCL e o SDA. Lembra aqui, ó? Então, no caso, olha só, o Arduino vai ser o nosso master aqui, o nosso, vamos falar assim, o central aqui, né, que vai controlar a comunicação, né, o mestre, né? E o LCD vai ser um slave, aqui, um escravo, né, um componente que vai, então, ser controlado pelo mestre, tá joia? E ele, basicamente, vai utilizar aqui as linhas SDA e SCL. Bom, se a gente vai utilizar isso, né, e a gente tem como mestre o Arduino, e a gente está utilizando este processo aqui, vocês com certeza devem já ter deduzido que, além, né, vamos falar assim, do LCD, eu poderia colocar aqui tantos outros, né, equipamentos. Se eu não me engano, eu acho que são
128, né, componentes. Se eu não me engano, eu tenho aqui uma possibilidade de colocar até 128 equipamentos. Então, eu poderia colocar aqui 20, né, vamos falar assim, LCDs, desde que eu tenha 20, né, desses, vamos falar assim, módulos que vão fazer a conversão. Então, esse módulo aqui, basicamente, é o essencial para fazer. Na aula passada a gente mostrou, né, eu não lembro, acho que foi o Vitor, né, o Vitor, ele mostrou lá um LCD, né, que já vem com este módulo aqui atrás dele, né? Então, beleza. Então, se eu tiver 20 desse tipo de LCD que já vem com o módulo, beleza, eu consigo fazer a comunicação. Eu só vou ter que ter cuidado para o endereço deles não baterem, né? E aí, o que a gente vai fazer? Então, inclusive, tá vendo aqui essa linha SCL-SDA, né? E essa comunicação aqui? Vocês se lembram lá que o mestre, né, ele controla os escravos, né, principalmente falando aqui, ó, agora quem vai utilizar esse barramento aqui vai ser o escravo de número tal, né? E aí tem várias formas, né, de cada um utilizar esse barramento aqui, lembram disso? Né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o round robin, né? Eu utilizo por um determinado tempo, aí passo o tempo para o outro, que passa o tempo para o outro, que passa o tempo para o outro, e volta. E aí esse aqui utiliza mais um pouquinho de tempo, só que esse tempo é muito, mas muito rápido, então a gente quase não sente, vamos falar assim, essa utilização, ou seja, a gente pensa que todo mundo está utilizando o barramento ao mesmo tempo, né? De tão rápido que é basicamente essa passagem de bastão aqui entre os vários dispositivos conectados, né? Mas então, só para entender, tá vendo este tripote aqui, ó, que com uma chave de fenda a gente vira este tripote aqui, né? E aí a gente vai basicamente mudando o endereço desse dispositivo. Então, este tripote aqui, ó, basicamente, essa chave seletora aqui, né, serve justamente para a gente ir mudando o endereço desta plaquinha aqui. Geralmente, né, quando ela vem de fábrica, ela vem com endereço em hexadecimal, possivelmente, se eu não me falha a memória, 0x27. A gente vai ver como que a gente obtém esse endereço, tá? Então, o que acontece? Se todo mundo tiver 0x27, né, via de fábrica certinho, não vai dar certo a comunicação. Então, eu vou ter que fazer o quê? Ir mudando aqui, né, cada uma das chaves, né, eu deixo uma em 0x27, na outra dou uma mudadinha, aí ele vai ter um outro endereço e assim sucessivamente, tá? Só para vocês entenderem, né, usando o mesmo dispositivo. Se é um outro dispositivo, ele vai ter basicamente um outro endereço. Tá joia? Até aqui, pessoal? Entenderam aqui como que a gente vai fazer a conexão? Então, aqui, basicamente, se vocês olharem aqui, nós temos 4 pinos aqui que efetivamente nós vamos ligar, né? Então, 2 aqui, ó, não sei se vocês conseguem enxergar, mas está aqui, ó, SDA e SCL. Então, são essas duas linhas aqui, ó, SDA e SCL. E lá no Arduino, ó, o A4 vai receber o SDA e o A5SL. Posso trocar isso? Não, né? Porque a biblioteca e todo o processo está, né, programado para receber exatamente essa configuração. Então, se você trocar aqui o SCL com SDA, não vai dar certo a comunicação, tá bom? Não vai queimar, mas não vai dar certo, né, a comunicação em si. Então, muito cuidado aqui, tá? Coloquem os pinos certinho. E aí, nesses outros 2 pinos aqui, vocês vão ver o ZCC e o GND. Então, é o Terra. Então, como ele consome pouquinha energia, né, a gente pode utilizar o próprio Arduino, né, a alimentação do próprio Arduino aqui. Então, a gente liga, né, o GND a um dos 2 terras aqui do Arduino e o VCC a 5 volts. Tá joia? Então, basicamente, essa é a ligação que nós vamos fazer, tá? Aqui, ó, o que acontece? Se você não tem, né, vamos falar assim, um display
que já venha com esse módulo soldado, que é o caso lá do Vitor. O Vitor já tem um módulo soldado, né? Mas se você não tiver, efetivamente você vai ter então que fazer o quê? A ligação deste, né? Vamos falar assim, display com este outro. E aí a ideia é utilizar uma protoboard, tá? E aí basicamente é só bater o seguinte, ó. Este lado aqui é o pino 1, e aqui é o pino 1. Então, só bater nesse daqui, o resto vai bater certinho até o pino 15 ou 16, né? 16, né? Se começou no 1, vai até 16. Tá joia? São 16 pininhos aí. Então, com o auxílio de uma protoboard, né, vocês vão fazer isso. Eu já fiz aqui, né, essa ligação, porque tirar e pôr é meio complicado. Deixa eu abrir aqui a câmera para vocês. Então tá aqui, ó, já fiz essa comunicação com o auxílio aqui da protoboard, tá vendo? Então eu bati certinho, ó, o módulo aqui com o LCD, tá joia? Então basicamente enfincou aqui o LCD, os pininhos aqui, enfincou aqui, só tomando cuidado para bater certinho os pininhos aqui, tá joia? Muito bem. Então, estou aqui com o Arduino aqui, né? E o módulo aqui. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Entenderam a ideia até esse momento? Estou falando muito rápido. Não, tá tranquilo, professor. Tranquilinho mesmo? Muito bem. Então, ó, fez essa ligação, agora nós vamos fazer a ligação deste módulo aqui lá no Arduino, né? Então, aqui no Arduino, eu basicamente tenho carregado aqui um programinha de aquele pisca-LED lá, né? Então, antes de fazer a comunicação, então, a primeira coisa a fazer, ó, é tirar, né, aqui o cabo de energia, tá? Senão pode, ao você enfiar lá o pininho, pode acontecer alguma coisa, tá bom? Então, primeira coisa é isso. Aí, como a gente falou aqui, né? Então, eu até coloquei as cores aqui mais ou menos da cor certa. Então, ó, o preto, né, é o GND. Deixa eu pegar aqui um óculos aqui, senão eu não enxergo. Aqui, ó, então vamos colocar no GND. Colocamos aqui no GND. E esse outro aqui, o vermelho, no 5 volts. Então, já ligamos aqui o terra e a alimentação, tá bom? E aí, ó, como a gente falou, né? Aqui nós temos o marrom aqui, basicamente é o SDA, né? O SDA, só para a gente revisar lá, cadê o PowerPoint? Está aqui. Olha lá, o SDA vai no pino 4. Então, aqui, o marrom é o SDA, ele vai, então, no pino 4. Professor, compartilha a tela do que o senhor está montando, por favor. Desculpe. Aqui, ó. Então, aqui, ó, o SDA, né, que é o segundo aqui, né? Esse aqui marronzinho aqui, ele vai aqui no 4, ó. Tá? Que é o analógico, né? A saída analógica. E esse daqui, que é o SCL, né? Ele vem aqui no 5, tá? Então, o clock no 5 e os dados no 4. Pronto. Tá aqui a ligação, tá? Que nós tínhamos que fazer. Tudo bem, pessoal? Entenderam a ideia? Alguma dúvida? Professor, eu não entendi, eu perdi a ligação dos dois últimos fios. Os dois últimos fios. Então, ó, os dois últimos fios, que são esses dois aqui, os dois mais da ponta para lá, ó, esses daqui, se você olhar na plaquinha, né, aqui não dá para ver direito. Deixa eu só pôr o PowerPoint para você ver, tá? Então, ó, a plaquinha aqui, ó, tá vendo aqui, ó, são esses dois fios deste lado aqui, ó. Deixa eu pegar a caneta aqui.
São esses dois fiozinhos aqui, ó. SCL e o SD. É, SDA e SCL. O SCL é esse daqui, ó. E o SDA é esse daqui. Certo? O SDA eu vou ligar no 4. E o SCL, que é o primeiro aqui, ó, eu vou ligar no pino 5. Certo? Se inverter, daria problema, professor? Não vai haver comunicação. Por quê? Lembra da forma de comunicação deles? O SCL é o sinal de clock, é ele que vai dar o ritmo, né? Vamos falar assim, com que cada um dos bits vão ser lidos. E o SDA são os dados, que são os bits efetivamente que vão ser transmitidos. Se você inverter, o que vai acontecer? Ele vai pensar que esses bits aqui que estão sendo transmitidos é sinal de clock e vai bagunçar tudo. Entendeu? Professor, no Arduino também tem a entrada SDL e SDA, né, e SCL. Que nem nesse programa que você vai usar, dá para usar isso aí, mas se quem não quiser, dá para usar direto lá também. Ó, SLSA é aqui, ó. É aí mesmo? Aqui, ó. Nesse ladinho aqui, ó. Tá embaixo aqui, ó. Você pode ligar direto aí. Pode também. Em vez de ligar no 4 ou no 5. Pode ligar também. Mas o que acontece? Acontece a mesma coisa que o TX-RX, tá? Esses dois pininhos aqui, ó, eles estão ligados lá no A5 e A4. Eu não consegui ainda achar aqui na plaquinha minha, professor, que eu tô na mão. Deixa eu mostrar aqui no PowerPoint para vocês. Aqui, ó, tá vendo esses dois pininhos aqui, ó? Esses dois aqui, ó. Tem do lado, né, a ref aqui, ó, que é o sinal de referência, tem o GND aqui. Aqui é o lado dos pinos digitais, certo? Tem esses dois aqui, ó, que não tem nenhuma informação neles. Tá vendo aí, Wagner? Sim, os dois da esquerda, né? Os dois últimos da esquerda. Isso, tá vendo que não tem nenhuma referência deles? Sim. Se você virar a plaquinha do outro lado, você vai ver que existe ali, né, a informação que um é SDA e o outro é SCL. Ah, achei, professor. Achei agora. Tá no verso. Tá identificado no verso, né? Isso, exatamente. Valeu, Danilo. Obrigado. Então, mas eles, basicamente, estão ligados, né, na mesma linha, no mesmo, vamos falar assim, registrador, né, que esses dois aqui estão, o A5 e o A4. Tá? Então, eles compartilham a mesma linha. Tá joia? É só se você estiver utilizando aqui essas linhas aqui, você pode compartilhar, mas tem que tomar cuidado. Então, uma vez que você esteja utilizando, né, o I2C, né, por meio dessa daqui, e aqui você queira utilizar para outra, um sensor, alguma coisa assim, você só toma cuidado porque pode ser que haja, né, um choque, né, de informação, e aí a informação que você deseja, né, não seja aquela correta. Tem que especificar daí, né? Sim. Mostrar. Assim, não fazer leitura e escrita ao mesmo tempo das duas coisas, né? Tá? Então é por isso que existe a mesma coisa, né? Se é a comunicação serial via USB, né? Lembra que a gente falou? Então tem esse controlador aqui, que efetivamente utiliza essas mesmas duas comunicações aqui, né? Ele aqui que faz toda a transmissão. Então, se você vê, quando você está olhar, né, para o microcontrolador, quando você está fazendo, por exemplo, uma transferência de programa, você vai ver que esses dois LEDzinhos aqui, o TX e o RX, vão também piscar, né?
que efetivamente, quando a gente utiliza essa comunicação, esses dois aqui também vão piscar, sinalizando que está havendo ali um processo de transferência de bits, né, de informação. Tá bom? Beleza até aqui, pessoal? Tranquilinho? Então, está aqui a comunicação, né, que vocês vão fazer, né? Então, eu pego lá o SDA e o SCL, ligo aqui, né, nas duas portas analógicas, e o VCC e o GND, eu ligo cada um aqui, um no 5 volts e outro no Terra, né, GND. Então, basicamente, né, se a gente olhar no que a gente viu na teoria, né, a gente vai estar trabalhando aqui com um mestre centralizado, né, que é o Arduino, e eu tenho aqui basicamente um escravo, que basicamente vai ser o display. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo. Tranquilinho. Muito bem. Então está aqui a comunicação, né? Se deu tudo certo aqui, basicamente. Então vamos ligar aqui. Se ele não explodir, deixa eu colocar aqui a câmera aqui, né? Se ele não explodir, é porque deu certo. Vamos com emoção, professor. Liga no 220. Ô, louco! Então aqui, ó, vocês viram aqui, ó, ele então foi energizado, né? Então, basicamente, nós temos já a comunicação não acontecendo, porque nós ainda não programamos ele. Então, a gente vai agora programar este módulo, né, para efetivamente fazer isso, né? Então, basicamente, deu certo ali, né? Então, agora vamos para... Deixa eu ver o que nós temos aqui em seguida. Então, a gente vai, então, fazer a programação. Então, ligamos tudo ali. Eu vou executar aqui uma máquina digital, né? Então, aqui, ó, vocês estão vendo uma máquina digital, não é a minha máquina, basicamente. Eu criei aqui um ambiente, né? Uma máquina virtual, onde eu instalei o Windows do zero aqui e instalei aqui o módulo lá, a IDE do Arduino, né? Então, basicamente, essa, né? Basicamente, esse programa que está rodando lá, que é o Pisca-LED, tá bom? Até aí, tudo bem? Tranquilo? Sim. Estão conseguindo acompanhar, né? Ou seja, eu tenho aqui a IDE sendo executada no Windows, ok? E esse daqui foi o programa que eu coloquei lá só para ficar piscando o LED, como está piscando o LED que vocês viram lá. Tudo bem até aí? Muito bem. Aí, ó, eu disponibilizei para vocês, né? Se vocês forem lá na página da disciplina, sistemas microcontrolados, microprocessados, né? Se vocês forem lá na página da disciplina, na aula de hoje, aula 11, né? Deixa eu ver aqui. Display de LCD, aqui, ó, I2C, tá? Então, se vocês olharem aqui, deixa eu aumentar aqui. Se vocês olharem, ó, eu disponibilizei aqui, ó, arquivos I2C, ó, tá vendo aqui? O que vocês vão fazer, ó? Vão clicar com o botão direito aqui, salvar, link como, né? E vão salvar em algum lugar aí que vocês queiram, tá? Vou salvar aqui, nesse lugar aqui. Pronto. Aí, olha só. Vamos abrir. Epa, não quero abrir isso aqui, não. Desse jeito, não. Deixa eu pegar aqui o texto. Está lá no área de trabalho. Está aqui, ó, I2C. Clica com o botão direito, né? Se você tiver o unzip aí, ó, extract. Vocês vão extrair, ele vai criar aqui uma pastinha, tá vendo? Essa pastinha, ó, que eu disponibilizei para vocês, tem basicamente dois, vamos falar assim, dois códigos, né? Dois códigos aqui, ó, em Arduino, né? Ou seja, em linguagem C, mas em linguagem C específica do Arduino.
Aqui uma imagem, né, que é basicamente aquela imagem, né, de comunicação, para vocês depois verem aí com calma. E aqui, ó, eu coloquei a biblioteca que nós vamos utilizar, ó, que é a Liquid Crystal I2C, tá? Por que que eu mandei junto esta biblioteca aqui, tá? Vamos fazer só uma revisão de conceito. Vou lá para minha máquina virtual, tá? Minha IDE, quando eu quero, né? Vamos imaginar que eu tenho aqui várias bibliotecas já instaladas, que vem como padrão, tá? Mas essa, por exemplo, do I2C, não tem, ou seja, não está instalada ainda. Então, o que que eu faço? Né? Aqui, nesse caso, já está, mas vou imaginar o seguinte, ó, eu quero instalar, né, uma nova biblioteca. O que que eu faço? Eu clico aqui em Sketch, né, e venho aqui, ó, incluir biblioteca, né, e clico aqui em gerenciar bibliotecas, tá? Quando eu faço isso, o que que vai acontecer? Ele vai abrir, basicamente, o módulo de gerenciamento de bibliotecas, onde eu posso, então, basicamente incluir uma nova biblioteca. Então, por exemplo, nesse caso, né, a gente poderia digitar aqui, ó, display I2C. Tá? A gente espera um pouquinho, aí vai ser o tempo de cada máquina, né? Então, ele vai fazer a busca lá de bibliotecas que tenham basicamente essas duas palavras aqui, display I2C. E aí, se vocês me acompanharem, por que eu disponibilizei, né, essa biblioteca aí para vocês? Vocês vão ver que existe, ó, uma infinidade de bibliotecas que trabalham com isso. Agora, para falar para vocês qual é que vocês vão e efetivamente a versão, tudo certinho. Então, quando vocês poderiam baixar uma, testar, baixar outra, testar, baixar outra, testar. Então, para fazer isso, né? Então, eu acho que eu peguei essa aqui, ó, Liquid Crystal I2C, não é essa aqui ainda. Essa daqui, ó. Eu acho que eu peguei essa daqui, do Frank Barden, tá? Eu acho, não tenho certeza. Mas não vamos instalar dessa forma. Depois que vocês instalaram, testaram, viram que ó, essa aqui está funcionando, o que que vocês vão fazer? Vamos fechar aqui, ó. Vamos abrir aqui o gerenciador de arquivos. Então, se vocês fizerem uma instalação padrão do Arduino, o que que vai acontecer? Ó? Aqui em documentos, né? Documentos, vai ter lá uma pastinha Arduino, tá? Dentro dessa pastinha Arduino, se vocês abrirem, né? Vocês vão ter aqui, ó, basicamente, uma pasta para cada um dos sketches, vamos falar assim, os programas que vocês já executaram. Mais uma em específico aqui, ó, chama Libraries. Libraries, né, em inglês, né, vocês já devem saber o que é, são bibliotecas, né? Então, aqui nessa pastinha é onde estão guardadas todas as bibliotecas. Então, se a gente abrir aqui, ó, a gente vai ver todas as bibliotecas que estão instaladas, todas que já estão instaladas, tá? Então, o que que vai acontecer? Aquele arquivinho que eu passei, aquela pasta, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Então, essa pasta que eu passei para vocês, o arquivo zipado, tem uma pasta aqui, ó, Liquid Crystal I2C. Essa pastinha aqui, ó, vocês vão colocar aqui dentro de Libraries, a pasta toda, né? Liquid Crystal I2C, a pasta toda aqui dentro. Aí, ó, vai ficar aqui, ó, tá vendo? Ó, Liquid Crystal I2C. Então, quando vocês, depois, né, que fizerem os testes, instalam e desinstalam, instalam e desinstalam, lá, desinstalar, só vir aqui e deletar daqui, pronto, já desinstalou, tá? Mas, basicamente, quando você faz o teste, vê lá, essa daqui, o que que vocês fazem? Vocês pegam aqui, ó, e salvam essa pastinha aqui, que você... Então, aqui dentro, ó, o que que vai ter? Vão ter, basicamente, os arquivos, né, em linguagem C, né, .h, .o, .cpp, tá vendo? Em linguagem C, que basicamente vai ter aqui a codificação, né, específica, né, de como trabalhar com cada uma dos componentes. Aqui no caso, ele tem aqui os componentes básicos de como trabalhar com este módulo específico,
né, que vai fazer a comunicação com o display via I2C, tá? É mais ou menos assim. Então, você comprou lá um equipamento novo, né? Vai lá ver se tem a biblioteca e instala. Quando você instalar a biblioteca, basicamente ela vai vir aqui para dentro de Libraries, né? Faz todos os testes, validou, então aí você já tem então essa biblioteca validada. Então por isso que eu coloquei aí, porque se a gente fosse baixar, a gente poderia ter problema de versão, poderia ter um monte de... Você baixar uma outra biblioteca aí não vai acontecer, e até mesmo para vocês conhecerem, né, essa funcionalidade aqui e aonde vão ficar guardadas todas as bibliotecas, né? Então, por exemplo, né, quando você trabalha, você inclui lá a biblioteca Servo, né? Tá aqui, ó, tá vendo? Ó, Servo tá aqui. Então, são todas, basicamente, as funcionalidades de trabalhar com Servo estão aqui dentro desta biblioteca, tá? Então, entenderam aqui a ideia, pessoal? Então, quando a gente faz lá um include tal biblioteca, ela tem que estar, basicamente, aqui dentro de Libraries, tá? Eu venho aqui e tento verificar, ou seja, a IDE, né, vem aqui dentro de Libraries e pega, basicamente, a biblioteca que vocês informaram. Por isso que tem que bater o nome certinho, né? É isso aí. Tudo bem, pessoal? Oi. Posso fazer uma pergunta assim meio que fora do conteúdo? Sim. A linguagem C++, ela muda da linguagem, muda muito da linguagem C? Não muda. Você vai ver que é muito parecida, né? Tanto é a forma de importar, até mesmo quando a gente trabalha com orientação a objeto, é quase que igual. A única coisa é que ela não tem todos os recursos que a linguagem C++ tem, né? Então tem alguns módulos, alguma coisa que a gente não consegue fazer. Mas, né, a gente consegue de um outro jeito, ou seja, a gente dá um jeitinho ali, né, vamos falar assim, e a gente consegue executar tudo que a gente quer, né? Então, as duas têm uma compatibilidade extremamente alta. Mas para aprender, assim, para que nem eu estou estudando, mas só que eu comecei pela C++, você acha melhor estudar a linguagem C ou... Não. C e C++, tanto faz, mesma coisa. Beleza. Tanto faz, tá? O que é C++? Né? Qual a diferença entre linguagem C e linguagem C++? É que a linguagem C++ ela permite a orientação a objeto. E a orientação a objeto é permitida aqui dentro. Tanto é que a gente vai fazer uso disso. Então, quando nós fizemos lá na aula passada, né, que a gente utilizou, por exemplo, o LCD, que a gente instanciou lá, né, um objeto chamado LCD, a gente está instanciando um objeto de uma classe, né, que a gente declarou no arquivo header. Basicamente isso a gente está fazendo. Mas dá para puxar a linguagem C no C++ na biblioteca, né? Até dá, mas, por exemplo, se você estiver programando em C puro, né, que a gente chama CANSI, aí ele não vai ter essa possibilidade de fazer a orientação a objeto, por causa do compilador, né? Mas se o compilador ele for compatível com C, C++, quando ele tiver assim C, C++, é porque ele tem essa compatibilidade. Ele roda tanto C quanto C++, tá? Ele roda tanto a linguagem, né, estruturada quanto linguagem orientada a objeto, tá? Programação orientada a objeto ou programação estruturada. Confundi ou respondi? Não, professor, respondeu. Tá. Então, assim, é legal você, quando estiver trabalhando, sempre baixar aí um compilador que tenha lá, né, falando assim, C/C++, que daí ele vai ser compatível com os dois modos. O do Windows dá, né? Eu estou programando pelo Visual Studio. Sim, mas o que acontece? Por trás dele, né, ele tem ali um compilador, tipo CPP, alguma coisa assim, né? Então, aquele compilador, ele é compatível tanto com C quanto C++, entendeu? Entendi.
o VS Code, né, o Visual Studio Code, ele tem uma gama muito grande de módulos que você vai agregando a ele e programando em toda a linguagem que você queira, né? Então, no caso ali, basicamente, se você baixou o módulo e às vezes ele baixa automaticamente, eu já venho embutido nele, né? Possivelmente a linguagem C já vem embutido nele, na instalação, ele permite, então, até mesmo você visualizar o código tanto em C quanto em C++, né? Vamos falar assim, ou seja, ele já está preparado para mostrar as nuances da linguagem, né? De uma ou de outra. E aí ele vai se utilizar de um compilador, e esse compilador tem que ser compatível, né? Basicamente com as linguagens. Obrigado, professor. Show! Vamos lá. Então, aqui, ó, vocês entendendo isso, então vocês vão pegar esse arquivo, né, e vão colocar, pega esse arquivo .zip aqui, baixa lá, e aí vão ter aqueles dois módulos. O primeiro módulo, né, que a gente vai utilizar, o primeiro, deixa eu só mostrar aqui, ó, o primeiro, são dois programas, né, I2C Scanner e o teste de display, tá? O I2C Scanner a gente vai utilizar para a gente verificar o endereço que este módulo aqui ele tem, tá? Então, como que a gente faz? Vamos lá para a nossa máquina virtual. Está aqui a máquina virtual. Eu vou aqui abrir, então, abrir aquele programinha lá, ó, o I2C Scanner. Aqui no caso, né, ele já está numa pastinha, porque quando você baixar e colocar aqui dentro e eu recomendo que vocês façam isso, né, só vamos recapitular uma coisa aqui, quando vocês baixarem, né, vocês vão colocar, então, aquela pasta Display I2C dentro de Libraries, e os outros dois arquivinhos vocês colocam aqui mesmo dentro de Arduino, tá joia? Aí, quando vocês abrirem, né, ele vai falar lá se você quer efetivamente converter numa pastinha e tudo mais. Você vai falar sim, beleza? E ele vai, então, criar uma pasta, e dentro da pasta, ó, ele vai ter, então, basicamente, o sketchzinho dele, né, esse sketchzinho que eu passei para vocês. E ele já vai colocar aqui o símbolo do Arduino do lado, falando que é .ino, e ele conhece isso. Então, vamos abrir esse daqui, né? Basicamente. Então, vamos fechar as outras abinhas aqui, cancelar. Vamos ficar só com essa aqui, ó. I2C Scanner, tá? Que é um programinha simples, ó, bem simplesinho, que ele vai, né, tentar identificar lá o endereço de qualquer módulo. Então, ele vai focar nas saídas, né, I2C, né, e ele vai mandar basicamente uma codificação ali, ó, fazer o scanner, né? Então, ele está fazendo aqui, ó, um scanner de 1 até 127. Por que ele está indo de 1 até 127? Porque eu posso ter até 127, né, equipamentos ali dentro, né? Lembram disso? Né? A gente falou isso. Então, eu posso ter 128, né? 127 equipamentos. O 0 é o mestre, né? Então, eu tenho de 1 até 127, ou seja, eu posso ter 127 equipamentos ali. Então, eu vou fazer o quê? Um scanner, eu vou fazer de 1 até 127 e vou falar alguma coisa. Se ele, basicamente, responder, eu identifiquei que é naquele endereço. E ele vai nos dar esse endereço, né, vai mostrar no formato hexadecimal. Então, ele vai pegar o address de 1 a 127, vai transformar em hexadecimal e vai nos mostrar isso. Basicamente, é isso que está fazendo esse programinha aqui, tá? Vamos carregar esse programa lá para o Arduino, né? Então, aqui, ó, usamos lá o botãozinho carregar, clicamos lá, ele vai encontrar o Arduino, vai carregar,
Então aqui, ó, ele já deu que ele já carregou, tá? E já está funcionando. O que, que a gente vai fazer? Lembra que aqui, ó, ele está fazendo via, o scanner aqui está mostrando a via serial, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai abrir a porta serial, a monitor serial aqui, ó. Clica aqui, ó, em ferramentas, monitor serial. E aqui, basicamente, ó, ele está mostrando para a gente, ó, aquelas mesmas mensagens que está aqui, ó, print, ó, scanning, tá vendo aqui, ó, scanning, e aí ele lá, I2C device found no endereço 0x27. Pessoal, olha só o que ele está mostrando aqui, 0x27. Não é no endereço 27, é no endereço hexadecimal, né, 27, que tem uma diferença, tá bom? Então, a gente está mostrando aqui, ó. Então, ele está fazendo o scanning, né, de todos e está mostrando aqui o que ele conseguiu encontrar. Então, 0x27. Então, a gente anota este endereço aqui, porque a gente vai precisar desse endereço para colocar no programa lá e informar a biblioteca de qual é o endereço que está esta plaquinha especificamente. Ok? Até aqui, pessoal, entenderam o que ele está fazendo aqui? Ele está tentando encontrar o dispositivo. Só isso. Tudo bem? Tranquilo. Professor, Oi. Fale, Flávio. Cortou aí. Ah, entendi, professor. Aqui o 027 é aquela chavinha azulzinha lá, que é o endereço dela, do hexadecimal, né? Isso, se eu for lá e virar aquela chavinha lá, você vai ver que ele vai identificar um outro valor. Não, então. Não, exatamente, mas aqui, ali já bem configurado, acho que X, 027, né? Você falou. Exatamente. A maioria pelo menos desse fabricante aqui, né? Ele vem 027, tá? Mas é bom fazer esse scanner aqui para a gente saber exatamente aonde ele está. Então, se a gente pegar uma chavinha e virar lá o tripote, né? Eu não tenho nenhuma chavinha aqui diferente, senão eu podia até virar. Não tenho aqui rapidamente assim, eu não tenho. Mas se a gente virasse ali, né? Tem que desligar tudo, virar ali. Aí você vai ver que vai vir um outro endereço, tá? Então, só para entender. Tudo bem até aí? Ok. Muito bem. Então, agora, a gente identificou, a gente anota esse valor aqui e vamos abrir agora o outro, né, sketch que eu vou mostrar para vocês no PowerPoint, que está um pouquinho, acho que maior, né? Porque aqui está ficando muito pequenininho aqui para vocês. Então, esse daqui, ó, é basicamente o scanner, né? Vamos falar assim, aquele que está fazendo o escaneamento lá. Então, está aqui o endereço, o programinha dele, né? Então, está vendo aqui, ó, ele está fazendo um for, né? De 1 até 127, né? E identificando basicamente aqui, ó, o for aqui, o dispositivo, e mostrando em hexadecimal, né, este endereço de 0 a 127. Basicamente isso que ele está fazendo aqui. Agora, né, nós vamos carregar, né, o test display INO, que vai agora fazer efetivamente a comunicação. Então, só para se atentar aqui, ó, eu não sei por que está esse negócio aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar ele. Ah, mudei. Então, aqui, ó, nós vamos fazer a inclusão de duas bibliotecas, tá? A Wired, né, e a Liquid Crystal I2C. Então, basicamente, o que está acontecendo aqui? Aqui dentro, né, do Liquid Crystal I2C, ele vai utilizar algumas funções que vão, basicamente, estar dentro dessa Wired.h. A Wired.h, a maioria das comunicações que a gente faz com fio, né, vamos falar assim, com fiozinhos aqui, com o Arduino, uma grande gama de comunicação está aqui dentro, né, as principais funções estão aqui dentro, definidas dentro dessa biblioteca. E ela já vem por padrão instalado, né, junto com o IDE. Então, isso aqui a gente não tem que instalar. A gente só colocou o quê? Essa Liquid Crystal underline aqui, 2C.h, que a gente colocou lá, basicamente que ele vai carregar, né, quando executar este sketch aqui, tá bom? Muito bem. Aqui, ó, as definições, tá vendo?
aquele endereço, né, que a gente identificou com o scanner, a gente vai colocar aqui, ó, endereço, e a gente vai colocar aqui, ó, vejo que é 0x27. Tem que colocar 0x27 aqui, tá? Então, endereço é um define, né? A gente está colocando, então, isso como sendo um valor constante. O endereço sempre vai ser esse daqui, tá? Então, os valores comuns, vocês vão encontrar 0,27, 0x3f e assim por diante, tá bom? Muito bem. Aí, né, esta biblioteca aqui, ela funciona para a maioria dos displays de LCD. Você só tem que, então, informar qual é a quantidade de linhas e colunas dele. Este aqui que eu estou utilizando é de 16 colunas, então eu tenho que falar lá colunas e tenho que falar a quantidade de linhas. Se fosse aquele outro um pouquinho maior, de 20 linhas e 4 colunas, eu mudo aqui esse parâmetro apenas. Então, essas são as definições padrões, né, para a gente se adaptar efetivamente ao que nós temos aqui, tá? Se eu tivesse outros, né, displays conectados aqui, eu colocaria, então, endereço 1, né, coluna 1 e linha 1, endereço 2, coluna 1, e aí, basicamente, depois aqui, quando eu fosse fazer a inicialização, eu iria, então, utilizar aqui, ó, tá vendo aqui, ó, líquido, aqui, ó, basicamente que eu estou fazendo, utilizando, né, vamos falar assim, criando, né, o objeto cristal líquido, né, o LCD, o objeto LCD que a gente vai manipular. Então, basicamente, ó, eu estou fazendo então instanciação aqui. Se eu tivesse um LCD, eu colocaria um aqui. Se eu tivesse mais de um, né? LCD1, LCD2, LCD3, fazia aqui a instanciação de tantos quanto eu tivesse, né? E aí eu basicamente mudaria essas informações aqui. Então, se o LCD1 tivesse no endereço 0x27, eu colocaria aqui. Se o LCD2 estivesse no endereço 0x3f, eu colocaria aqui e assim por diante. Entenderam aqui a ideia, gente? Então, se eu tivesse outros objetos aqui, eu colocaria outros objetos aqui, tá? Se eu estivesse trabalhando com outro elemento aqui, por exemplo, um outro que geralmente a gente trabalha, é o... Como é que chama aquele módulo lá? Um módulo de timer, né? Timer real. Ele trabalha com I2C também, né? Então, aí eu teria que incluir a biblioteca específica aqui e quando eu fizesse a instanciação do objeto aqui, que é aquele objeto específico de clock, né? Clock, real-time clock, né? Eu colocaria o endereço específico aqui daquele real-time clock, tá? E assim por diante, tá? E aqui, basicamente, depois, ó, eu estou aqui inicializando, né, o LCD, ou seja, esse objeto aqui, ó, o LCD agora em minúsculo, né? Eu vou utilizar, então, para fazer todas as configurações e depois eu vou aqui, ó, colocar uma mensagem que vai ficar se repetindo, né, até eu desligar o Arduino, tá joia? Então, uma vez que eu instanciei o objeto LCD, então eu vou utilizar aqui, então, a programação orientada a objeto. Basicamente, eu vou, então, utilizar as funções que efetivamente tem dentro dessa Liquid Crystal I2C aqui definidas, né? A primeira delas, né, é muito semelhante àquela outra biblioteca que nós utilizamos lá, que é só Liquid Crystal, tá? Então, ele basicamente pegou as mesmas funções e apenas reescreveu para que efetivamente fosse possível utilizar este tipo de comunicação aqui, né? Então, tem lá o init, tem o backlight, tem o clear, todas essas funções aqui, né? Elas vão fazer efetivamente o que tem que fazer, ó. Inicia a comunicação com o display, liga a iluminação do display, né? Limpa o display, print lá, ele vai imprimir uma mensagem aonde efetivamente o cursor está. Quando eu limpo o cursor, ele fica posicionado na posição 00. Então, na 00 ele vai começar a escrever este olá mundo aqui, né?
Vou esperar 5 segundos, né? E aí eu seto, né? Olha lá, set cursor, eu mudo, né, a posição dele para a linha de baixo, né? Ou seja, a coluna 0, linha 1, né? E depois eu imprimo lá, ó, LCD, fim do setup, tá? E aí espero mais 5 segundos, desligo a luz de fundo dele, espero 2 segundos, ligo novamente a luz de fundo, espero 2 segundos, limpo o LCD, tá? Basicamente isso que eu estou fazendo aqui, né? Neste código aqui de inicialização. Depois, quando eu entrar, né, neste looping aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou, isso aqui está em observação, depois a gente roda isso aqui. Eu vou imprimir lá, lembra que eu limpei o cursor, então ele está na posição 00, né? Eu vou imprimir essa mensagem aqui, ó, sistemas microprocessados e microcontrolados, vou mudar para a linha de baixo e vou imprimir lá FATEC2, tá? Basicamente, vou ficar, então, imprimindo isso ad eterno, tá joia? Então, vamos ver como isso funciona lá na prática. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida aqui? Vejo que é um programinha linear, estou mostrando um comando atrás do outro, tá? Então, é só lembrando que a linha inicial que tem esse barra aqui, ela está comentada, ou seja, ele não vai executar isso que está no barra. Depois a gente vai executar só para vocês verem como isso funciona. Até aqui, tudo bem? Tranquilo. Tranquilinho, né? Tranquilo. Então, tá bom. Então, deixa eu ir lá para a máquina virtual. Vamos carregar, então, aquele programa lá, o outro, né? Então, arquivo, abrir. Quando eu clico em abrir, ele me mostra aqui todas as possibilidades. A gente basicamente executou esse I2C Scanner. Agora a gente vai selecionar esse teste aqui, ó, display, tá? Teste display, abrir. Vamos fechar o anterior. Então agora, ó, tá aqui exatamente como nós vimos, né, aqui nesse código aqui do lado. Tá aqui, ó, tudo aqui, né, transcrito para cá. Tá vendo aqui, ó, 0x27, 16, 2 e assim por diante, tá? Vamos carregar então para o Arduino isso aqui. Deixa eu só mostrar a câmera para vocês. Deixa eu ver se dá tempo. Ixi. Tá. Não sei se vocês repararam aqui, piscou o TX e o RX aqui, não sei se vocês repararam. Mas, ou seja, o programa foi transferido e ele já está exibindo aqui. Deixa eu só fechar a janela aqui, que está vindo o sol aqui, não dá dando para ver. Espera aí só um minutinho, espera aí. Desligar a luz. Acho que aqui é melhor. Agora dá para ver um pouquinho melhor, né? Olha lá. A mensagem não foi FATEC, foi professor Pivo, acho que eu mudei lá. Mas basicamente, olha lá, sistemas micro... Deixa eu mudar aqui para vocês verem. Olha lá. É só reduzir o brilho dele, professor. Na plaquinha ali, se você reduzir ela... Na plaquinha? Chega melhor. O azulzinho ali, se você diminuir ali, ele consegue ajustar o brilho também. Porque agora o programa já está fazendo a leitura, né? Sim, sim. Não, mas aquele é o endereço, tá? Se apagar a luz, não fica melhor? Então eu tentei apagar a luz, mas não deu.
Mas dá para ver ali, não dá? Tá vendo? Não, ficou pior com a luz apagada. Mas dava para ver, peraí. Então vamos só resetar aqui para ver o que ele faz, né? Vamos dar um reset aqui. Cadê o... Deixa eu pegar um... Aqui. Vou resetar aqui a placa para ele inicializar. Deixa eu pôr o óculos que eu não estou enxergando aqui. Resetou a placa, tá? Então aqui, ó, um olá mundo, tá vendo? Aí, ó, fim do setup. Olha lá, ele apagou novamente, limpou a tela e apareceu lá aquela mensagem, tá? Basicamente isso que a gente queria que ele fizesse. Vamos lá no código novamente. Não é esse, é esse. Então aqui, ó. Só para a gente ver aqui no código, né? Então o que ele fez? Basicamente, ó, inicializou o LCD, ligou a luz de fundo, né? Fez a limpeza da tela, apareceu lá o Olá Mundo, esperou 5 segundos, foi para a linha de baixo, apareceu lá fim do setup, esperou mais 5 segundos, desligou a luz de fundo, fez lá, esperou 2 segundos, ligou a luz de fundo e limpou, e aí, basicamente, ele entrou no looping aqui e apareceu lá aquela mensagem. Se vocês observarem, olha só a mensagem que está, sistemas microprocessados e microcontrolados. Lá, ó, só está aparecendo microprocessados e não está aparecendo o restante da mensagem, né? Só para a gente recordar, né? Aqui também, né? Ou seja, é um display normal, né? Ou seja, toda essa informação aqui, ó, ela está guardada no registrador aqui, na memória do Arduino, né? E ele está mostrando de acordo com as posições que nós temos aqui. Então, se a gente quisesse mostrar a mensagem como um todo, o que a gente tinha que fazer? Rotacionar, né, basicamente, as posições aqui, né? Então, o que ele vai fazer? Então, basicamente, né, é como se fosse uma janela, né? E atrás da janela aqui, ele tivesse a memória. E aí ele vai deslocar, né, essa janela na memória, mostrando tudo que tem lá dentro dessa memória, ou seja, passo a passo, né, ele vai então rotacionar. Então, se a gente basicamente fizer aqueles comandinhos que tem ali, ó, que eu já coloquei aqui, ó. Então, eu vou limpar o LCD e vou fazer um scroll, né, para a esquerda. Então, eu vou deslocar vamos falar assim, a janela fica fixa, né? Então eu estou deslocando efetivamente tudo que está na memória para a esquerda, né? Então eu vou deslocando e mostrando na tela, né? E eu vou fazendo esse scroll aqui, ó, de, sei lá, de meio e meio segundo. Vamos colocar aqui meio e meio segundo, ó, de meio e meio segundo. Então agora eu vou tirar aqui e vou tirar aqui. Professor, a tela está desfocada. A tela está desfocada? Isso, do código que o senhor está digitando aí. Ah, não está dando para vocês verem? Para mim, não. Então, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, o que eu estou fazendo. Basicamente é isso aqui, ó. Agora está melhor? Agora ficou bem focado. Então, aqui, ó, o LCD, eu tirei basicamente este comentário daqui, tirei esse comentário daqui, tá? E estou fazendo aqui, ó, estou fazendo o scroll left. Lembra que o scroll left ele vai
mudar uma posição, né, para o lado esquerdo. Basicamente isso. E aqui, ó, eu aumentei aqui para 500, coloquei aqui 500, aqui, ó, ou seja, meio segundo, e tirei esse comentário. Basicamente é isso que eu fiz lá no código, tá? Então, o que ele vai fazer? E aqui, ao invés de Fatec-Tro, eu coloquei professor Piva, né? Então, basicamente, essas foram as alterações que eu fiz. Então, o que ele vai fazer? Na primeira passada, ele vai mostrar exatamente aquela mesma mensagem. Na próxima, ele vai fazer um deslocamento à esquerda. Então, ele vai tirar o S daqui, só que ele vai incluir esse espaço aqui. Na próxima, ele vai tirar o S e vai incluir o U, e assim sucessivamente, e ele vai ficar rotacionando, né? Quando ele chegar no final, ele volta para cá, né? Então, ele vai ficar rotacionando essa mensagem aqui na tela, tá? Basicamente isso que está acontecendo lá. Então, vamos ver se isso funciona. Eu tirei aqui os comentários, tá? E eu vou carregar novamente lá para o Arduino. Então, estão vendo aqui? Opa, deixa eu mostrar a foto. Então, aqui, ó, ele está inicializando, né? Olá, mundo, fim do setup. E agora ele vai mostrar a mensagem. Vai limpar a tela e vai mostrar. Tá vendo agora? Ih, não tá. Uai, por que não tá? Ah, é porque eu estou limpando a tela. Esqueci aqui, peraí. Esqueci só uma coisa. Aqui, ó. Deixa eu só comentar aqui. // Carregar de novo. Ó, tá vendo aqui? Ó, ele carregou o programa, vocês viram que piscou ali, e agora reinicializou. Olá, mundo. Eu estava apagando a tela, então toda vez ele voltava na mesma posição, tá? Por isso que não estava funcionando. Agora sim, tá vendo? Ele está fazendo o scroll aqui da tela, né? Vai chegar até o final e aí volta de novo. Olha lá. Sistema processado e assim por diante, tá? Então ele está passando. Ah, mas está muito lento, então é só mudar aquela variável lá de milissegundos. Aqui eu deixei meio e meio segundo. Então, ele vai mudando de meio e meio segundo, né? Então, possivelmente 300 milissegundos ali seria uma velocidade melhor. Então, vamos mudar aqui, ó, para 300, aí a mensagem vai ficar mais rapidinha. Só observa aqui, ó, eu estou carregando o programa. Tá? Aqui vai piscar, tá vendo? Está sendo carregado o programa, carregou e inicializou o código. E aí a mensagem agora está sendo exibida mais rapidamente, tá vendo lá? Muito bem. Dúvidas, pessoal, até aqui? Todas. Todas? Como assim? Não, fala professor, uma então. Brincadeira. Não, brincadeira, dá para tocar assim. É só aprender. O meu problema é a parte de programação, assim, de se adequar ao que tem que fazer, mas dá para levar. Tá, mas aqui, ó, a programação, né? O único detalhe aqui, tá vendo que está sendo sequencial, né? Então a gente está utilizando. A única coisa que está acontecendo aqui, ó, tá vendo? A gente está fazendo uma em orientação a objeto, a gente chama isso de instanciação, né? A gente está instanciando um objeto que a gente está chamando aqui de LCD. Eu poderia dar qualquer nome aqui, né? Eu poderia falar assim, display aqui, eu poderia falar tela, né?
posso mudar aqui esse nome LCD aqui para qualquer um, tá? É o nome do objeto que eu vou estar utilizando. Não, Pedro, isso aí sim. O problema, assim, na verdade, é como eu vou incluir os comandos dele, entendeu? Ah, então, é isso que eu vou chegar lá, é exatamente isso que eu vou falar. Ah, tá. Aí o que acontece? Eu estou utilizando, então, um objeto deste tipo aqui, ó, Liquid Crystal, tá? Aí, como é que eu sei, né, que eu tenho que falar? Primeiro que eu estou fazendo um objeto, então eu tenho que utilizar o nome do objeto, ponto, e aí utilizar o quê? As funções. Clear, backlight, init. Ah, eu posso utilizar aqui iniciação? Não. Por quê? Porque lá na biblioteca, quem criou essa biblioteca, ele chamou essa função de inicialização de init. Então, eu não posso utilizar outro tipo de biblioteca, outro nome de função. Eu tenho que utilizar essa função específica para inicializar. Ah, eu posso utilizar, ao invés de clear, limpar? Não, eu tenho que utilizar clear. E aonde que está isso? O printf, por exemplo, não pode usar aí, pode? Não pode. Porque o printf é uma coisa que você coloca na tela, né, do computador. Exatamente, exatamente. Ah, isso aí eu entendo. Isso aí um pouquinho eu entendo. Só se habituar com a linguagem só. Ah, sim, entendi. Então, mas é assim, você poderia ter dúvida, por exemplo, do que utilizar. Por exemplo, tem o comando print aqui, ó, lcd.print. Aonde que eu vejo isso? Como que eu sei que é no backlight aqui para apagar a luz, né? Isso tudo está na documentação da biblioteca, né? Então, geralmente, quem faz essa biblioteca, ele deixa lá um arquivinho, né? Contendo, né, basicamente, essas instruções. Deixa eu ver se essa biblioteca veio. Vamos lá para a máquina virtual. Vamos abrir aqui. Vamos entrar lá nas libraries, né? Ó, Arduino, libraries. Nessa específica, Liquid Crystal, né? Então, aqui, basicamente, eu tenho exemplos aqui, ó, tá vendo? Então, eu vou ter exemplos de como utilizar. Então, aí você tem que garimpar. Por quê? Se você for, por exemplo, na internet aqui, ó, e a gente procurar aqui, ó, Liquid Crystal I2C Library, né? Então, aqui, ó, a gente tem a referência do Arduino da Liquid Crystal, tá vendo? Ó? Ah, tá. Então eu consigo isso. Então, o comando que eu vou utilizar? Ó, aí read documentation, ó. Tá vendo que é do Mark Schwartz ali, ó? Então aqui tem toda a documentação, pelo menos, que efetivamente ele dá. Aqui, deixa eu ver. Keyword text. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Aqui ele está falando, ó, quais são as keywords, ou seja, as palavras-chave que ele utiliza, né? Então aqui, ó, creator, char, set, cursor, tem tudo aqui. Então aqui é só keywords. Okay. Agora, o que faz cada um, né? Aí você tem que dar uma olhadinha nos exemplos que ele geralmente coloca lá. Mas tem tudo mastigadinho. Isso é para essa daqui, mas para outra que você venha a utilizar, é a mesma coisa. É a mesma coisa, exatamente. Aqui, ó, esse daqui, por exemplo, DS1307, é um relógio de tempo real, ó, que é baratinho, ó, possivelmente vem aí no kit de vocês, e ele trabalha também, ó, se vocês olharem aqui, ó, com I2C, tá? Então você pega as informações, você tem lá uma biblioteca, né? Acho que é RTC, se eu não me engano, né? E você consegue, então, fazer, né, obter o horário e tudo mais via I2C, né? Colocando lá no pino lá 4 ou 5 ou nos 2 pinos ali específicos dele, mas lembra que ele vai estar usando, então, as saídas analógicas A4 e A5, tá? Então, é um outro exemplo. E na aula que vem a gente vai ver outras formas de comunicação serial. A gente vai ver basicamente lá trabalhar com TX e RX, né, a comunicação serial basicona, tá bom? Então, até amanhã de madrugada. Muito obrigado, tenham um ótimo dia. Ótimo dia para vocês também, viu? Obrigado, bom trabalho para vocês. Valeu, falou. Falou, professor. Até amanhã. Alisson.
Até amanhã. Obrigado, viu? Até mais. Nada, tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.